O presentinho de aniversário. Apresentação. Patrícia e o peso das aparências. Patrícia Oliveira dos Santos, 38 anos, tinha a mania de contar os azulejos do banheiro sempre que a ansiedade apertava. 2, 3, 27. Respirava fundo. O psiquiatra chamava isso de ritual de controle, mas ela preferia pensar que era só um jeito de não surtar enquanto o mundo desabava em silêncios constrangedores. Era professora de história em uma escola pública de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, onde o cheiro de mijo nos corredores disputava com o de tinta nova nas paredes, herança de uma reforma eleitoral mal feita. Patrícia adorava seus alunos, mesmo os que roubavam seu celofane ou xingavam baixo quando ela virava as costas. Eles não têm culpa, pensava. Ninguém aqui tem. Mas hoje não era dia de escola. Era sábado, e ela estava no aniversário de 25 anos de Débora, sua cunhada, no salão de festas de um condomínio de classe média baixa em Nova Iguaçu. O lugar cheirava a cloro e carne assada, com guirlandas de papel crepom penduradas como se fossem disfarçar um mofo nas quinas do teto. Tia Pete, vem cá. Chamou Larissa, sua sobrinha de 12 anos, puxando-a pelo braço. A mãe tá chamando todo mundo pra brincar de adivinha o presentinho. Patrícia sorriu mesmo sem vontade. Débora, com seu vestido justo e unhas de gel impecáveis, parecia uma influência digital perdida num churrasco de família. Como ela consegue? Patrícia se perguntava, enquanto ajustava a blusa de linho amassada, a mesma que usará na formatura da faculdade, há 15 anos. Patrícia, você não trouxe presente? Perguntou Márcio, seu cunhado, com aquele tom entre brincalhão e acusatório. Claro que trouxe e mentiu, apertando a bolsa. Comprar um livro de R$ 50 ou pagar a luz? A escolha tinha sido óbvia. 2. O conflito. A caixa de Pandora dentro do armário. O jogo era simples. Débora distribuía caixas embrulhadas em papel de presente, e cada um tinha que adivinhar o conteúdo só pelo toque. Patrícia pegou a sua leve, com algo pequeno e duro dentro. Um chaveiro? Um pingente? É, uma pulseira? Arriscou sem convicção. Débora riu, um som agudo que cortou o ar como vidro. Errou Pet. É uma surpresinha especial. E com um floreio teatral, abriu o embrulho. Dentro, sobre um chumaço de algodão, havia 3 comprimidos brancos, cada um com uma estampa de coroa gravada. Patrícia congelou. O que é isso? Perguntou, a voz mais fina do que pretendia. Relaxa, prima, disse Jéssica, outra cunhada, rindo. É só um MD para dar uma animada. A Dé vende pra galera da escola dela. Que escola? Patrícia sentiu o estômago revirar. A mesma que a Larissa estuda, ué, respondeu Débora, como se estivesse falando de doces de festa. Os professores não tão nem aí, e os alunos pagam bem. É mais fácil que vender Tupperware. Patrícia olhou para Larissa, que brincava com o celular no canto alheia. Minha sobrinha estuda numa escola onde a diretora é conivente com o tráfico. Você tá brincando, né? Sua mão tremia. Débora suspirou, como se explicasse algo óbvio a uma criança. Patrícia, você vive nesse mundinho seu de aula e livro velho. Aqui fora, ou você se vira ou é esmagada. E eu? Eu escolhi não ser esmagada. O salão parecia girar. Patrícia lembrava das vezes que emprestara dinheiro a Débora para pagar a mensalidade da Larissa dos cursos de inglês que nunca existiram. Tudo mentira. Tudo droga. E se a polícia descobre? Sussurrou. Débora deu de ombros. A polícia aqui come na minha mão. Ou você acha que o sargento Rodrigues paga a mensalidade da academia com salário de PM? Patrícia sentiu o gosto amargo da bile. Eu trabalho numa escola pública, ganho uma merreca, e minha cunhada trafica drogas dentro da escola da minha sobrinha. Você tem que me ajudar a guardar umas coisas. Débora baixou a voz, agora séria. Só até segunda. Depois a gente vê. Eu não vou fazer isso. Patrícia se levantou, a cadeira rangendo. Você vai sim. Débora sorriu, mas os olhos eram gelados. Ou eu mando umas fotos suas bem comprometedoras pro conselho da escola. Aqueles áudios que você mandou pro seu ex-aluno, lembra? Patrícia sentiu o chão sumir. Aquilo. Há 2 anos, em um momento de solidão e vinho barato, ela trocara mensagens com Daniel, um ex-aluno de 19 anos. Nada tinha acontecido, mas as palavras eram suficientes para destruí-la. Você gravou? Sua voz quebrou. Gravei, printou, guardei. Seguro de vida, prima. Débora segurou seu braço, as unhas afiadas cravando na pele. Agora seja boazinhas e pega esse pacote no meu carro. É só para guardar no seu apartamento até amanhã. 3. A jornada, entre a lei e o sangue. Patrícia dirigiu de volta a Duque de Caxias com um nó na garganta.
No banco do passageiro, uma mochila escolar rosa, a mesma que Larissa usava, cheia de saquinhos plásticos com pó branco e comprimidos. O que eu faço? Ligou para Raquel, sua amiga advogada. Se você entregar ela, vai ter que entregar você também, Raquel foi direta. Eles vão te crucificar por omissão. E se a polícia achar essa droga no seu apartamento, você tá ferrada. E se eu jogar tudo fora? Ela tem provas contra você. Vai te destruir. Patrícia parou o carro no meio da rua, ofegante. Não tem saída. Foi então que lembrou de seu antenor, o zelador do prédio onde morava. Um homem de 70 anos, ex-policial, que passava as noites ouvindo rádio e xingando políticos. Moça, você tá com cara de quem viu o diabo, disse ele, quando ela bateu a porta do seu cubículo no subsolo. Seu antenor, Patrícia engoliu em seco. E se eu te dissesse que minha cunhada tá me forçando a guardar droga no meu apartamento? O velho a encarou, mastigando um dente de alho cru. E você quer que eu faça o quê? Chame a PM? Esses filhos da puta tão tudo podre. Não, eu quero que você pegue isso pra mim. Só até amanhã. Seu antenor cuspiu o alho na lata de lixo. Você tá pedindo pra eu esconder droga, menina? Tô pedindo pra você me salvar. Os olhos de Patrícia ardiam. Ela tem fotos minhas. Vai me destruir. O velho coçou a barba branca. Tá bom, mas se der merda, eu não te conheço. 4. O desfecho. O presente que ninguém esperava. Na manhã seguinte, Patrícia acordou com batidas na porta. Não eram gentis. Polícia. Abre! Gritou uma voz masculina. Ela abriu, trêmula. 2 PMs e Débora com um sorriso de vitória. Onde tá a droga, Patrícia? Perguntou o sargento Rodrigues, como se já soubesse a resposta. Eu não tenho nada, mentiu, o coração batendo tão forte que doía. Vamos ver. Débora entrou seguida pelos policiais. Eles reviraram tudo. Armário, geladeira abaixo do sofá. Nada. Cadê sua puta? Débora agarrou pelo cabelo. Eu não sei. Patrícia gritou, e era verdade. Seu antenor. Mas então, o rádio de um dos PMs chiou. Aqui é a viatura 19. Achamos um corpo no subsolo do prédio da suspeita. Um velho, com uma mochila cheia de entorpecentes. Débora soltou Patrícia como se ela queimasse. O que você fez? Sussurrou, os olhos arregalados. Patrícia não tinha feito nada. Mas seu antenor sim. Ele não entregará a droga. Não a esconderá. Ele a usará. Na mesa de centro, uma carta escrita à mão com letra trêmula. Moça, desculpa te meter nessa. Mas eu conheço esse mundo. Se a droga sumisse, eles iam te matar. Se ficassem com ela, iam te usar pra sempre. Então eu fiz o que tinha que fazer. Agora, eles estão ferrados. Você também um pouco. Mas pelo menos tá viva. Não vale a pena viver de joelhos. Antenor. Ao lado da carta, uma seringa e a mochila vazia. Débora começou a chorar, não de tristeza, mas de raiva. Você matou ele. Acusou Patrícia. Eu não fiz nada. Débora gritou. Mas agora a gente tá lascada. O sargento Rodrigues olhava para as duas, o rosto uma máscara de nojo. Leva as duas, ordenou ao outro PM. Patrícia não resistiu. Enquanto era algemada, olhou pela janela. Seu antenor tinha razão. Não valia a pena viver de joelhos. Mas agora, ela ia ter que aprender a viver presidiária. Reflexão final, implícita. Às vezes a única maneira de não ser esmagada é quebrar tudo, mesmo que isso signifique destruir a si mesma no processo. Patrícia não escolheu o crime. O crime a escolheu, como escolhe a maioria das pessoas na periferia, não por malícia, mas por falta de opções. E no fim a única pessoa que realmente a salvou foi um velho que preferiu morrer de pé a ver outra pessoa viver de joelhos. Fim. Capítulo 2. O silêncio dos muros. A viatura avançava pela estrada esburacada, o barulho das algemas arranhando os pulsos de Patrícia como se fossem garras. Do lado de fora, o sol caía sobre o asfalto rachado, iluminando os muros pichados da periferia, aqueles mesmos que ela cruzara 1000 vezes, agora pareciam rir dela. Volta sempre, otária, diziam as letras descascadas. Débora, ao seu lado, mordia os lábios até sangrar. Não era medo. Era raiva. Raiva de si mesma, por ter confiado no Zé Miúdo quando ele jurou que era só um recado. Raiva de Patrícia por não ter corrido quando ainda dava. Mas, acima de tudo, raiva daqueles homens fardados, que olhavam para elas como se já tivessem decidido seu destino antes mesmo do julgamento. Você acha que o seu antenor tá? Débora não terminou a frase. Não precisava. Patrícia fechou os olhos. Viu o velho de novo, a camisa xadrez desbotada, as mãos trêmulas segurando o revólver enferrujado como se fosse um talismã. Não vou ver vocês duas acabarem como cachorro no meio da rua, ele dissera.
e atirou. Não nos PMs. No ar, um tiro seco, um grito de guerra de um homem que já tinha perdido tudo, menos a dignidade. Ele tá onde sempre quis estar, Patrícia respondeu seca. Livre. O sargento Rodrigues virou o rosto para trás, os olhos estreitos como facas. Cala a boca, vagabunda. Débora cuspiu no banco. Não acertou ninguém, mas o gesto foi suficiente para que o PM ao volante pisasse no freio de repente. Patrícia foi arremessada contra o grades, sentindo o gosto de ferro na boca. Primeira lição, suas putas, o sargento sorriu, mostrando os dentes amarelos. Aqui dentro, vocês não são nada. Menos que nada. Presídio Feminino Santa Bárbara. O portão rangeu como um monstro acordando. Patrícia sentiu o cheiro antes de ver, suor, desinfetante barato, algo podre escondido nas paredes. As detentas olhavam das grades, algumas com curiosidade, outras com desdém. Uma mulher alta com cicatrizes em forma de teia de aranha no pescoço, encostou-se na parede e assobiou baixo. Olha só, carne fresca. Débora apertou o braço de Patrícia. Não era um gesto de solidariedade. Era um aviso. Não olha nos olhos de ninguém, sussurrou. Não sorria. Não chora. E pelo amor de Deus, não mostra fraqueza. Mas Patrícia já estava olhando. Não para as presas. Para as janelas altas, gradeadas, onde o céu era só um retalho azul sujo. Lembrou do que seu antenor dizia. A cadeia não é feita de barras, menina. É feita de silêncios. E ela ia aprender a quebrá-los. A lei do pátio. Na primeira noite, Patrícia sonhou com fogo. Acordou com algo quente escorrendo pela perna. Sangue. Não seu. A mulher da cela ao lado, Marisa, disseram que era o nome, estava encolhida no chão, segurando a barriga. Uma faca de plástico, afiada com lixa de unhas, brilhava ao lado dela. Não foi eu, Marisa gaguejou, os olhos vidrados. Eu só não quis dar para ela. Patrícia não precisou perguntar quem. No presídio todo mundo sabia quem mandava. Dona Lúcia, a rainha do pavilhão B, dona do tráfico interno, das facas escondidas nos colchões, das proteções, que custavam 3 maços de cigarro por semana. Você tem 2 escolhas, Débora murmurou, limpando o sangue da própria mão. Ela tinha tentado ajudar Marisa, mas tarde demais. Ou vira escrava, ou vira monstro. Patrícia olhou para Marisa, que agora tremia como um cachorro abandonado. Depois para as mãos de Débora sujas, mas firmes. Tem uma terceira, ela disse. A gente quebra o jogo. Débora riu sem graça. Você é louca. Ou muito burra. Sou as 2 coisas. Patrícia pegou a faca de plástico. Mas vou te mostrar uma coisa que o seu antenor me ensinou. E antes que Débora pudesse reagir, ela cortou a própria palma da mão. Não foi fundo. Só o suficiente para sangrar. Depois, com o sangue ainda quente, escreveu na parede. Aqui também tem gente de pé. A resposta. No dia seguinte, Dona Lúcia apareceu na hora do banho de sol. Trajava um vestido rosa desbotado, os cabelos presos em um coque tão aperto que parecia puxar sua pele. 2 de suas soldadas a seguiam, uma com uma colher de metal derretida, arma preferida para queimar pele, outra com um pedaço de cano. Quem sujou minha parede? Perguntou, como se estivesse perguntando quem roubou seu batom. Ninguém respondeu. As detentas se afastaram, formando um círculo. Patrícia ficou onde estava, os dedos ainda doloridos do corte. Dona Lúcia sorriu. Ah, é você. Ela estalou os dedos. A mulher com o cano avançou. Patrícia não se mexeu. Não por coragem. Porque lembrava do som do tiro do seu antenor. Do modo como o mundo parou por um segundo. Quando o cano desceu, ela segurou o pulso da agressora e torceu. Ouviu o estalo do osso. A mulher gritou. Dona Lúcia não se moveu. Só observava, intrigada. Você tem coluna, menina, disse finalmente. Isso é raro aqui. Não é coluna, Patrícia respondeu, cuspindo sangue no chão. É raiva. E então, pela primeira vez em anos, Dona Lúcia riu. Não era um riso gentil. Era o som de uma pessoa que acabará de encontrar um adversário à altura. Bem-vinda ao inferno, guerreira, ela disse. Vamos ver até quando você aguenta. Patrícia sorriu de volta. Não por vitória. Porque finalmente entenderá. A cadeia não era uma prisão. Era um ringue. E ela ia lutar. Capítulo 2, o primeiro round. O barulho das grades rangendo ecoou como um sino de morte. Patrícia foi empurrada para dentro do pavilhão, onde o cheiro de mofo e suor se misturava ao perfume barato das detentas que ainda tentavam se sentir humanas. As paredes, cobertas de nomes riscados com pregos e dentes de garrafa, contavam histórias que ninguém ousava repetir em voz alta. Essa aqui é a nova?
Uma voz rouca veio do canto, onde uma mulher magra como um cabo de vassoura afiava uma lâmina de barbear no parapeito da janela. Seu cabelo, preso em tranças desfiadas, caía sobre os ombros como serpentes mortas. Parece que tem carne nos ossos. Dá para vender. Patrícia não olhou para ela. Seus olhos estavam fixos no chão, mas não por submissão. Procurava algo. Qualquer coisa que pudesse ser uma arma. Deixa quietinha, Marisa, outra detenta com braços cobertos de tatuagens de santos e demônios, jogou um maço de cigarros amassado na direção da primeira. Essa não é para vender. Essa é para quebrar. Dona Lúcia não estava ali, mas sua sombra era longa o suficiente para silenciá-las. O que você fez? Uma terceira perguntou, está com a voz mais jovem, quase infantil. Seu rosto, no entanto, tinha cicatrizes que contavam o contrário. Para estar na ala da Lúcia, deve ter matado alguém importante. Patrícia finalmente levantou os olhos. Não havia medo neles. Só uma fome que assustou até as mais duras. Eu não matei ninguém, ela disse, passando a língua pelos dentes quebrados. Ainda, um silêncio pesado caiu sobre o grupo. Então, a mais jovem, Tânia, como descobriria depois, sorriu. Não era um sorriso bonito. Era o tipo de sorriso que antecedia facadas nas costas. Gostei de você, Tânia disse, estalando os dedos. 2 corpos se mexeram atrás de Patrícia, bloqueando a saída. Vamos ver se você é tão dura quanto parece. O primeiro soco veio de lado, vindo da mulher das tranças. Patrícia desviou, mas levou um golpe no rim que a fez dobrar. Antes que pudesse recuperar o fôlego, Tânia pulou em suas costas, enlaçando seu pescoço com os braços finos. Não é assim que se briga, novata, Tânia sussurrou em seu ouvido, enquanto as outras riam. Aqui a gente não luta para ganhar, a gente luta para sobreviver. Patrícia não respondeu. Em vez disso, ela segurou o braço de Tânia com uma mão e com a outra, cravou os dedos nos olhos da garota. O grito foi agudo, desumano. Quando Tânia se soltou, cambaleando, Patrícia já havia pegado a lâmina que Marisa deixará cair. Primeira regra, ela disse, pressionando a navalha contra o pescoço da mulher das tranças que agora tremia. Nunca me toquem sem ser convidada. O sangue escorria do corte superficial que abriu na garganta de Marisa. Não era profundo. Só o suficiente para marcar território. Segunda regra, Patrícia continuou, jogando a lâmina no chão com um clim metálico. Se quiserem me matar, façam à luz do dia. Para todo mundo ver. Ninguém riu dessa vez. Alguém aplaudiu. Lentamente, como se estivesse saindo de um nevoeiro, Dona Lúcia apareceu no final do corredor, acompanhada por 2 guardas que fingiam não ver nada. Seu vestido, impecavelmente branco, contrastava com a sujeira do lugar. Nos lábios, um sorriso que não chegava aos olhos. Bom começo, ela disse, parando a poucos passos de Patrícia. Mas acha mesmo que isso é tudo? Antes que Patrícia pudesse responder, as luzes piscaram. Um grito ecoou do pátio. E então, o som de corpos sendo arrastados. Dona Lúcia suspirou, como se estivesse entediada. Parece que a guerra começou mais cedo do que eu pensei, ela murmurou. E você, minha querida, acabou de virar a peça mais valiosa do tabuleiro. Patrícia não perguntou o que estava acontecendo. Ela já sabia, porque o cheiro de queimado no ar não vinha de cigarro. Vinha de carne. O jogo das chamas. O ar ficou espesso, como se o próprio prédio estivesse engolindo o oxigênio. Patrícia apertou os dedos em torno do canivete que escondia na manga, um presente de ele, antes de tudo desmoronar. O metal frio era a única coisa que a mantinha presa à realidade enquanto o cheiro de carne queimada se misturava ao de mofo e desinfetante barato. Dona Lúcia não se moveu. Suas guardas, porém, trocaram um olhar. Uma delas, a de cicatriz em forma de meia-lua no queixo, segurou com mais força a coronha da pistola. A outra, magra demais para o colete à prova de balas, engoliu em seco. Você tem 3 minutos, anunciou Dona Lúcia, como se estivesse oferecendo um café. Depois, esse corredor vira um forno. Literalmente. Patrícia não duvidou. Ela já tinha visto o que acontecia quando as filhas da chama, como chamavam as prisioneiras rebeladas, eram pegas. Não morriam rápido. Viravam tochas humanas, gritando enquanto a pele borbulhava, e ninguém apagava o fogo. Era a regra número 1 do sanatório Santa Misericórdia. O sofrimento era moeda corrente, e a dor alheia, entretenimento. Um estrondo abalou as paredes. Não era um grito nem um tiro. Era o som de algo rasgando, como tecido úmido sendo arrancado de um osso. Patrícia conhecia aquele som. Era o mesmo que ouvirá na noite em que ele desapareceu, levado pelos homens de Dona Lúcia depois de descobrir o que realmente acontecia nos porões. Corre, sussurrou a guarda magra tão baixo que só Patrícia ouviu. Era uma armadilha. Tinham que ser. Mas a alternativa era ficar ali, esperando virar cinzas.
Ela correu. Os corredores do sanatório eram um labirinto de portas enferrujadas e janelas gradeadas, projetadas para desorientar. Patrícia não precisava de mapa. Havia decorado cada curva nos 6 meses em que esteve trancada ali, primeiro como paciente, depois como convidada especial de Dona Lúcia. Sabia onde os guardas faziam ronda, quais câmeras estavam queimadas e, mais importante, onde ficava a saída dos fundos, próxima à antiga capela. Mas algo estava errado. As luzes de emergência piscavam em um ritmo hipnótico, revelando manchas escuras no chão. Não eram sombras. Eram marcas de arrasto, como se alguém, ou alguma coisa, tivesse sido puxado pelos pés. E no meio do corredor, uma poça de líquido preto e viscoso brilhava sob a luz fraca. Patrícia parou. Dentro da poça, algo se mexeu. Não era um reflexo. Era um olho. Piscou. Ela recuou, o canivete tremendo em sua mão. Não era humano. Não completamente. A pupila era vertical, como a de um réptil, e a íris brilhava em um tom de verde podre, igual ao das paredes do porão onde Dona Lúcia realizava seus experimentos. Você veio. A voz não saiu da poça. Veio de dentro da cabeça de Patrícia, rastejando como uma aranha pelas suas memórias. Ele disse que você viria. Ela conhecia aquela voz. Era a de Márcio, o homem que dividira a cela com ela na primeira semana, antes de ser levado para a sala de tratamento. Márcio, que rira enquanto os guardas o arrastavam, sussurrando. Eles não sabem o que estão fazendo. Ninguém sabe. Márcio, que não tinha mais boca quando voltaram com ele. O que você é? Patrícia engoliu o vômito que subia pela garganta. A poça se expandiu como tinta derramada. Dedos ossudos cobertos por uma pele translúcida que deixava ver veias negras, emergiram do líquido e se agarraram ao chão. Depois, um braço. Um ombro. O que eles fizeram de mim? A coisa que já fora Márcio se ergueu, cambaleante. Seu corpo era uma colagem de partes costuradas, pernas demasiado longas, torso inchado como de um afogado, e onde deveria estar a boca, apenas uma fenda vertical que se abriu em um sorriso sem dentes. Sou o primeiro, mas não o último. Patrícia não esperou para ver mais. Virou-se e correu, os pulmões ardendo, o coração batendo tão forte que ela jurava que ia explodir, mas quando dobrou a esquina, esbarrou em algo sólido. Não era uma parede. Era um peito. Olhou para cima. O homem à sua frente usava uma máscara de gás antiga, com o vidro rachado e manchas de algo que podia ser sangue ou ferrugem. Nas mãos, segurava um maçarico, cuja chama dançava em um azul doentio. Ao seu lado, outras figuras encapuzadas avançavam pelo corredor, arrastando sacos que se contorciam. Achamos outra. A voz do homem era abafada pela máscara, mas o sotaque era inconfundível. O mesmo das montanhas ao norte, onde diziam que as pessoas ainda adoravam coisas que não deveriam. Patrícia recuou, mas Márcio, ou o que sobrara dele, bloqueava o caminho. As figuras encapuzadas se aproximaram, e uma delas ergueu o saco que carregava. Dentro, algo bateu contra o tecido, deixando uma marca úmida. Essa é especial, disse a máscara de gás, inclinando a cabeça como um pássaro curioso. Dona Lúcia vai querer ver. Patrícia fechou os olhos. E então ela soube. Não era uma fuga que precisava. Era uma arma. O último sopro da chama. Patrícia abriu os olhos e viu. Não o corredor, não os encapuzados, não o maçarico azulado que agora tremia nas mãos de Márcio, cuja pele se descolava como papel molhado. Ela viu através. As paredes do hospital se dissolviam em camadas de tempo. Ali o prédio era um convento, antes, um altar de pedra negra. Antes ainda, uma caverna onde algo adormecia, respirando lento como as marés. Dona Lúcia não era uma mulher. Era um nome costurado à boca do tempo, um suspiro que as montanhas repetiam quando o vento soprava do norte. E os sacos não continham pessoas. Continham fragmentos, pedaços de memória, de dor, de fé, que quando reunidos, fariam a coisa na caverna acordar. Patrícia estendeu a mão. Não para pegar o maçarico, não para correr. Para tocar o saco que se contorcia. Seus dedos afundaram no tecido úmido, e algo dentro a reconheceu. Uma voz sem som sussurrou. Você já esteve aqui. Você sempre esteve. Era verdade. Ela lembrava. Lembrava do fogo, das mãos sujas de terra, do canto que erguera as paredes daquele lugar. Patrícia não era refém. Era a última sacerdotisa. Com um gesto, ela arrancou a máscara do rosto do homem ao seu lado. Debaixo não havia rosto, apenas um vazio escuro, uma fome antiga. Sorriu. Dona Lúcia pode esperar, disse, e sua voz era muitas vozes. Hoje nós comemos. O maçarico azul se apagou. No escuro, algo mastigou o silêncio. E o hospital finalmente respirou.